Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Felipe Prince explicando a projeção de crescimento do PIB do agronegócio para 2025. O advogado Marcos Tavares Leite fazendo um alerta sobre o prazo para a adesão ao Simples Nacional. A advogada tributarista Renata Abilin orientando e dando dicas ao empresário de como fazer um bom planejamento tributário. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o Dr. Gustavo Loyola, economista e ex-presidente do Banco Central. Fique conosco. Olá, amigos do Simp. Eu sou o Felipe Prince, economista e especialista em agronegócio. Em 2025, nós temos uma projeção de crescimento de 5% do PIB do agronegócio. Esse crescimento é mais do que o dobro do crescimento projetado para a economia brasileira como um todo, nesse mesmo ano de 2025, que é de 2%. O crescimento do PIB do agronegócio para esse ano está sustentado em 3 pilares. O primeiro pilar é que nós teremos a maior safra de grãos da história brasileira, projetada em 322 milhões de toneladas, sendo que mais da metade é apenas na produção de soja, que deverá ter um volume colhido nesse ano de 170 milhões de toneladas. Então, essa maior produção tem como consequência o maior crescimento do PIB do agronegócio em 2025. O segundo fator responsável por essa projeção de crescimento do agronegócio em 2025 é a melhora dos preços de algumas commodities agropecuárias no mercado internacional, principalmente o café, cuja liderança é exercida pelo Brasil na exportação do produto, e também do suco de laranja. Então, esses produtos com preços melhores no mercado internacional em 2025, tem como consequência também a melhora do PIB do agronegócio. E por fim, o terceiro fator responsável pelo crescimento do setor nesse ano é o aumento das exportações do agronegócio brasileiro, principalmente das carnes. Em 2024, por exemplo, o Brasil mais do que dobrou as suas exportações de carne bovina para os Estados Unidos, além também da abertura de novos mercados na Ásia, no Oriente Médio, principalmente para a carne de frango, a carne suína e também os produtos tradicionais da agricultura, como a soja e o milho, que o Brasil tem aumentado a sua participação no comércio internacional e isso traz como consequência a melhora da renda do agronegócio. Apesar desses fatores que são importantes para explicar esse crescimento de 5%, do PIB do agronegócio em 2025, é importante a gente destacar que nós temos um aumento dos custos de produção para os agricultores. Em primeiro lugar, nós temos a questão do aumento da taxa de juros, com as despesas financeiras mais elevadas, o crédito mais caro e restritivo para os produtores rurais, para as cooperativas, para as empresas e indústrias de insumos. Então, isso diminui a lucratividade do negócio para os agricultores. Esse é um fator. O segundo fator é que, por conta da desvalorização do nosso câmbio, com um dólar acima de R$6, como nós temos hoje, os custos de importação das matérias-primas para a produção dos produtos químicos, os fertilizantes, os defensivos, que são essenciais para a utilização nas lavouras dos agricultores, os custos de produção também ficam mais elevados para os produtores em função do real desvalorizado. E isso traz como consequência uma menor lucratividade, uma menor margem para os agricultores. Então, é importante a gente destacar isso. O crescimento do PIB do agronegócio acima do crescimento da média da economia brasileira em 2025, no entanto, a lucratividade ainda deve continuar sendo pressionada pelos aumentos dos custos de produção e isso deve ser olhado com atenção. Mas, de qualquer forma, é uma notícia importante para o setor, esse crescimento do agronegócio que tem ajudado a trazer emprego e renda para a economia brasileira.
O mês de janeiro é um mês importante para as micro e pequenas empresas optantes do Simples e para o microempreendedor individual. É no mês de janeiro que as empresas já em atividade devem fazer a sua opção pela Simples Nacional, colocando toda a regularidade e faz, portanto, a opção. As empresas que já eram optantes do Simples Nacional em 2024 não precisam fazer a opção. Todavia, se elas têm alguma situação irregular junto à Fazenda, tanto a Receita Federal como no caso de contribuinte a estados e municípios, ela deve manter a regularidade, regularizar esses débitos para continuar no Simples Nacional. Mesmo aquelas que receberam uma notificação de exclusão em 2024 por irregularidades, terão até o dia 31 de janeiro para fazer a sua regularização junto a estados, à União e também a municípios, quando o caso. É importante notar isso. Não é só a regularidade junto à Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, em relação à União Federal, que vai garantir essa adesão ao Simples Nacional. A empresa deve checar também se ela não tem alguma irregularidade fiscal ou tributária junto a estados ou municípios, quando depende do seu enquadramento num estado ou município. Tudo isso é fundamental que seja feito até o dia 31 de janeiro. Se não conseguir a regularização nesse período, a empresa só poderá fazer uma nova opção ao Simples Nacional em 2026. Importante ver, para as novas empresas, aquelas que forem constituídas no curso de 2025, elas poderão fazer a opção ao Simples Nacional, mas aí elas têm um prazo, que vai contar de 30 dias a partir do seu registro, do seu cadastro no estado ou município, quando obrigatório, desde que também não ultrapasse 60 dias da sua abertura junto ao CNPJ. Se ela perder este prazo, só poderá fazer a opção no exercício seguinte. Portanto, fiquem atentos. Até o dia 31 de janeiro é o momento de regularizar qualquer pendência para que a empresa se mantenha no Simples Nacional ou faça a opção pelo Simples Nacional. Há possibilidade de parcelamento, basta checar junto ao site da Receita Federal ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É o SIMP orientando para que todos os empreendedores da micro e da pequena empresa, inclusive do MEI, se mantenham regulares, formais, pagando imposto, gerando emprego e renda e se dedicando à sua atividade produtiva. Olá, meus amigos do SIMP, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos importantes sobre planejamento tributário. Eu sou a professora Renata Bilim, eu sou advogada tributarista e eu vou te ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica que ninguém gosta. Porque eu costumo dizer que o seu maior sócio não é aquele que você pensa que é, mas é a Receita Federal. E você deve entregar os seus tributos nem a mais, nem a menos, mas o necessário para atender as coisas sem sonegar e, de preferência, sem fraudar. Então, são coisas importantes que você tem que ter em mente. A primeira coisa que é sine qua non, que você tem que ver com o seu contador ou mesmo com o seu advogado, é o regime de tributação da sua empresa. Vocês são industriais e industriais pagam tributos muito específicos focados na indústria. O principal é o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. E a forma como o IPI vai ser pago depende um pouquinho do regime de tributação que você adota. Que você já ouviu? É o Simples Nacional, é o lucro real, é o lucro presumido. Cada uma dessas espécies gera uma consequência na sua tributação. É muito comum, quando você procura um contador, inicialmente, quando você está ali no início de operação, e eu entendo que o Simples Nacional talvez seja o melhor regime. Mas será que é? Uma análise mais aprofundada sobre o tema pode parecer que um regime simplificado te gere menor carga. Mas na hora da conta, meu caro, o número não mente. E às vezes o simples é um tiro no pé. Então você tem que sim avaliar, ainda mais em início de ano, você avaliar qual o melhor regime da sua empresa.
sistemas de créditos tributários, sistemas de códigos de classificação fiscal. Você industrial sabe o que eu estou dizendo. Todo produto que você industrializa tem um código e esse código pode fazer gerar uma alíquota do IPI alta ou baixa, que no Simples Nacional isso é irrelevante. Pode ser sim um atrativo para alguns pontos, mas às vezes em outros cenários, como eu falei outrora, é um tiro no pé. Então preste atenção no regime de tributação. Outra coisa que é muito importante você prestar atenção é com relação aos créditos recuperáveis. Seja o regime que você tenha escolhido, se foi o mais adequado ou não, fato é que nem sempre a contabilidade está atenta para a correta tributação. O que pode acontecer de você deixar dinheiro na mesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem créditos ao longo da cadeia dos últimos 5 anos que, se você tiver pago errado, você pode recuperar. E é uma maravilha quando a gente descobre um din-din que a gente nem sabe que tem. Então é interessante você olhar pontualmente, junto à sua contabilidade, aos escritórios de advocacia que te atendem, para avaliar se a tributação está sendo paga adequadamente. Porque numa dessas você está pagando mais do que deve. Quando você escolhe o regime de tributação, lá no lucro real e no lucro presumido, realmente a contabilidade é mais complexa, talvez você pague um pouco mais a contabilidade. Mas do que adianta também pagar pouquinho lá no Simples Nacional? Se você está pagando mais tributo, a conta não fecha, percebe? Aí é um pouco de mudança de mentalidade. Então se adeque, procure uma consultoria especializada, utilize o contador. O contador é o coração da sua empresa. Ele é necessário, é ele que vai evitar ou não uma eventual contingência. Busque um advogado que conheça. A 4 mãos, o negócio sempre dá certo. E contem comigo para o que eu puder te ajudar. Muito obrigada, espero que tenham sido clareadas algumas dúvidas que eu tenho certeza que você tem. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Loyola, economista e ex-presidente do Banco Central. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Muito obrigado. Nos conte, o senhor que tem uma bagagem e um histórico de vida do Banco Central, a sua visão do momento atual da nossa economia. Eu acho que, infelizmente, a gente está num momento bastante difícil, porque as condições externas não são favoráveis. A perspectiva da nova administração americana, do ponto de vista dos países emergentes, é de juros mais altos, de protecionismo, de inflação talvez mais alta também, e de valorização da moeda estrangeira, do dólar, né? Então, isso cria um ambiente mais negativo para países emergentes como o Brasil. No caso, olhando do ponto de vista mais doméstico, a situação fiscal não nos ajuda. O mercado, as expectativas de inflação estão desancoradas. O mercado não acredita que o governo seja capaz, esse governo, de entregar o resultado fiscal que o Brasil precisa para estabilizar a relação dívida líquida-PIB. Então, nós temos, de um lado, pressões inflacionárias, que fazem com que a inflação, este ano, beire os 5%, e, do outro lado, o Banco Central aumentando os juros, afetando negativamente a atividade econômica, mas sem conseguir levar a inflação para a meta. Então, é um processo em que o remédio que o Banco Central vem aplicando à economia brasileira tem gerado muito mais, vamos dizer assim, efeitos colaterais negativos do que a cura da doença, porque a política monetária sozinha ela não é capaz, né, de fato, trazer a inflação para a meta de 3%.
Se o senhor tivesse que dizer o preço correto do dólar hoje, um preço justo, qual seria? Assim, Sim. a gente calcula mais ou menos usando modelos e tal. Eu diria que estaria em torno de R$ 5 por dólar. Acho que, dadas as condições internacionais, expectativas de juros nos Estados Unidos e tal, acho que por aí seria razoável. Agora, evidentemente que pode pesar favoravelmente ou desfavoravelmente as condições domésticas, né? Claro. O senhor diria que o Banco Central, como instituição, está fazendo aquilo que é necessário? Tem um overshooting aí? Não tem? Qual a sua análise para quem já sentou naquela cadeira tão importante do país? Eu acho que o Banco Central está fazendo o necessário. É muito fácil, às vezes, analisar a política, qualquer ação de governo, depois que os fatos já aconteceram. Claro. Né? Hoje muita gente acredita que o Banco Central poderia não ter derrubado tantos juros lá atrás, poderia evitar que ele tivesse que fazer uma reversão maior agora. Mas eu diria que isso entra um pouco no terreno mais especulativo, né? De um modo geral, a gestão do Roberto Campos Neto, que se encerrou recentemente, foi muito boa. Eu acho que o Banco Central fez aquilo que foi possível na área monetária e acreditamos, né, que haverá uma continuidade na gestão do Gabriel Galípolo, né? Se a gente olhar para esse cenário, já está praticamente precificado todas essas expectativas negativas ou ainda tem espaço para piorar ou se tem espaço para melhorar? Eu acho que tem espaço para piorar e para melhorar. Eu acho que já está precificado muita coisa de um certo descrédito da capacidade de o governo, vamos dizer assim, de fato atacar de maneira mais firme a questão da despesa pública, a questão fiscal. Mas, evidentemente, se o governo demonstrar daqui para frente, por exemplo, um viés mais populista ainda, isso pode piorar, né? E, do outro lado, se o governo conseguir resultados melhores, né? Acho que também, vamos dizer, as expectativas podem melhorar. É importante salientar que a gente fala muito do Executivo, mas o Congresso tem seu papel importante. Acho que as relações, o mercado analisa muito as relações entre o Executivo e o Legislativo. E o Judiciário também, né? E o Judiciário também. E hoje nós temos aí uma situação que não é muito confortável nesse ponto de vista. Veja toda essa discussão sobre emendas, né? O Congresso também com forte viés de expansão de gastos. Então, realmente, vamos dizer, quando a gente fala de pessimismo do mercado, não é só exclusivamente em relação ao governo, ao poder executivo, mas olhando de uma maneira mais ampla os três poderes, né? O Brasil tem reservas superiores a 300 bilhões. Isto ajuda, isto atrapalha? Como é que o mercado analisa esse cenário? Porque se o dólar deveria, preço justo, está em torno de 5, estamos em 6, claro que a precificação de todas as preocupações, que é normal, é natural. Mercado livre, capitalismo, é assim. A sua tendência, o PIB cresce agora para 2025? Bom, ter reserva sempre é bom. Se nós não tivéssemos reserva, nós teríamos, além da crise que nós teríamos a crise cambial, que aí seria um desastre total. A gente já experimentou esse mundo até pelo menos o início dos anos 2000, né? Felizmente saímos dessa área aí de risco. Que bom. Então ajuda, né? Mas, vamos dizer, aquele negócio é uma condição necessária para estabilizar, para ter um câmbio mais estável, mas não é a condição
suficiente, né? Sim. Agora, esse ano a gente espera ainda um crescimento um pouco abaixo de 2%, mas muito em razão do chamado carry over, né, que é os efeitos estatísticos do crescimento do ano anterior. Né? Foi 13,5% aproximadamente. Exatamente. Então, esse crescimento vai ser um crescimento que lá na ponta as pessoas e as empresas não vão sentir, né, vão sentir uma economia muito mais estagnada do que esse número de 2 indica, né? Mas felizmente também, eu acho que tem um lado bom, o Brasil está num momento relativamente bom em termos de taxa de desemprego. A taxa de desemprego está baixa, os salários reais cresceram nos últimos anos, existe uma reserva importante por aí. Acho que o agronegócio pode dar boas notícias esse ano, né? Também. Então, podemos esperar talvez por aí algum alívio, né? Mas, vamos dizer assim, a situação fiscal é aquela que realmente nos preocupa mais, né? Olhando para esse copo, dá para dizer que ele está meio cheio e meio vazio. É isso, um pouquinho mais de pessimismo, um pouquinho mais de otimismo. Agora, se o senhor tivesse sentado na cadeira como presidente do Banco Central, o senhor faria alguma coisa diferente do que está sendo feito ou manteria o que está sendo? Eu sei que a pergunta é difícil. Não, mas o que o senhor faria? Eu acho que, assim, é difícil responder, porque a gente não tem aqui todas as informações que o Banco Central tem, né? Mas, em linhas gerais, eu diria que eu faria a mesma coisa, né? Assim, dado aquilo que eu conheço, que a gente acompanha e tal, eu acho que eu faria a mesma coisa. O Banco Central está apertando a política monetária, está com intervenções no mercado de câmbio para evitar uma situação ainda mais grave no mercado, de falta de liquidez e tal, mas ele sozinho, apesar de ter esse tanto de reservas, nós não vamos conseguir segurar o câmbio se a base macroeconômica não estiver ajustada, né? Essa desassociação harmônica, vamos chamar assim, dos 3 poderes do Brasil, se isto for resolvido, isto traria mais confiança ao mercado, sistema financeiro propriamente dito? Eu acho certamente que sim, né? Porque numa economia capitalista a estabilidade jurídica, né, é essencial. A previsibilidade, né, é importante. As regras precisam ser conhecidas, né? Os empresários estão dispostos a arriscar o seu próprio dinheiro, faz parte do capitalismo isso, mas no mínimo eles têm que conhecer as regras do jogo e confiar que essas regras do jogo serão mantidas, né? Então, evidentemente, com uma maior harmonia entre os poderes, isso pode trazer maior segurança para os investidores e isso ter um efeito positivo sobre a economia no médio e longo prazos, né? Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, gostaria de continuar muito aqui consigo, mas qual seria seu recado final, sua mensagem final para todos que estão participando conosco? Acho que a mensagem é que, apesar das dificuldades que o Brasil enfrenta, nós já enfrentamos situações muito piores e saímos delas relativamente bem, né? Recentemente comemoramos aí os 25 anos do Plano Real, né? Verdade. E foi uma boa oportunidade de lembrar os tempos duros da hiperinflação. Muito então, difíceis, da qual o senhor participou. Exato. Eu acho que isso mostra, né, que o brasileiro tem a capacidade, o Brasil tem a capacidade de resolver os seus problemas. Então, eu não perderia a confiança no país. Ou seja, teremos um ano difícil, mas vamos confiar, vamos em frente, vamos trabalhar, que, se Deus quiser, nós vamos buscar um caminho melhor. Dr. Gustavo Loyola, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado transmitido
e desejar que as coisas ocorram para melhor. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!